Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Terabyte. Eu sou o PH, se você não me conhece, muito prazer, e já vou deixar alguns recados pra você, tá certo? Já deixa o seu like, obviamente, e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, obviamente que é muito importante pro vídeo, pra ele ter mais alcance e a galera saber desse conteúdo que eu estou trazendo pra vocês, e obviamente a inscrição pra você não perder nenhum dos nossos vídeos e as nossas lives de promoções que acontecem toda terça e toda sexta às 2 horas da tarde aqui no nosso canal do YouTube. Então, caso você queira aí fazer um upgrade e economizar ainda mais, é só você acompanhar nossas lives, obviamente, tá? Ver ao vivo, tem muita coisa boa, tem eu e Maristela falando altas piadinhas e muitos produtos em promoção pra vocês, tá certo? E hoje, o nosso vídeo, falaremos de placas de vídeo até R$2.000 que você pode encontrar no nosso site e eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá certo? Como vocês já devem saber, tá tendo aí um boom das IAs, tá certo? E por isso que os chips de memória RAM, de SSD e obviamente também de placas de vídeo foram afetadas. O que isso interfere aqui no nosso universo? Muita coisa. O preço obviamente vai subir, a oferta e demanda, obviamente, né, o balanço que acontece no mercado vai punir um pouco a gente aí, para você que quer jogar os seus jogos, quer ter uma edição de vídeo melhor. Infelizmente somos afetados diretamente com esse aumento aí dessa demanda sobre IAs. E obviamente as placas de vídeo, como eu falei, não ficaram de fora disso e vocês vão poder observar isso com muito afinco com o nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, como eu falei, vamos ver algumas placas de vídeo aqui até R$2.000 para você que quer jogar, para fazer tudo que você quiser no Full HD bem tranquilamente, tá? Vamos começando aqui com placas de vídeo RX 580. São placas de vídeo que aí no nosso mercado brasileiro aceita muito. Por quê? Como vocês estão vendo aqui no nosso site, né? Você consegue achar aqui uma versão branca até R$750 das RX 580. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas aqui, tá? Uma placa de vídeo que ela é recomendada para o HD, mas óbvio, você vai conseguir jogar muita coisa ainda com ela, porque ela vai ter os seus 8 GB de VRAM. O que isso vai acontecer? Que você vai ter aí mais espaço para renderização dos seus jogos, dos seus vídeos, do que você quiser fazer, tá certo? Aqui, a gente utiliza, né, bastante o Tech Power Up para ver qual a performance relativa dela, onde ela tá ali no gráfico de performance, e você consegue ver ali que ela tá acima da 1060 de 6 GB e abaixo ali da 1650 Super. Então é uma placa que fica nessa meioquinha ali, é uma boa placa, como eu já falei, para o Full HD bem tranquilo. Ela vai ter um TDP aí de 185 watts de potência, ou seja, né, você uma fonte que você vai utilizar nela ali que é sugerida até 450 watts de potência, ou seja, não é uma fonte que vai precisar aí ter tanta potência, óbvio, né? Vai depender de toda a configuração do seu PC, mas você já sabe aí que com R$750, né, uns R$800, você já vai conseguir uma placa de vídeo para jogar o que você quiser, óbvio, no HD, e no Full HD ela já brinca legal também. Então a RX 580 por essa faixa de preço é bem ok, né? Tem até aqui a Biostar por 850, 840 ali, e como estamos lidando aqui com uma faixa de preço até R$2.000, ela se encaixa bem tranquilamente, perfeito? Vamos para outra placa de vídeo que eu selecionei aqui, que é a 1660 Super. O que acontece, rapaziada? A Gamer Ninja veio aí com alguns modelos, né? Na verdade, o modelo Super Ronin da Gamer Ninja, né? Uma 1660 Super aí com seus 6 GB de VRAM. Ela tá saindo agora no nosso site por R$1.299,90, mas já vou te dar uma dica legal, tá? Nas nossas lives, geralmente ela sai ali de 1.050, às vezes, quem sabe, o 999, então quem sabe você consegue aí a 1660 Super, que obviamente ali, né, a gente já consegue ver que ela também é do Tech Power Up, né, sugestiona, recomenda ela pro HD, mas ela é legal ainda pro Full HD, tá, rapaziada? Até pouco tempo atrás, a Steam, né, a plataforma aí de jogos onde a gente tem bastante jogo que a gente gosta bastante, perfeito, que você pode comprar os seus jogos, tem o mercado, tem uma comunidade excelente. A Steam, ela faz uma pesquisa de mercado dos hardwares que estão rodando as plataformas, né, que a Steam está ali instalada, e obviamente os jogos que a galera joga pela Steam e tal. E a 1660 Super era ainda uma das placas de vídeo, até pouco tempo atrás, mais utilizadas aqui no mercado brasileiro pela Steam, né? Então vários usuários, a grande maioria, tinha ainda a 1660 Super. O que isso demonstra pra gente é que o público aceita bastante essa placa de vídeo pelo seu custo-benefício. Então, como eu falei, é uma placa de vídeo que agora no nosso site, no momento que a gente
tá gravando tá saindo por 1.300 essa placa de vídeo, ela aí tem o seu 6 GB de VRAM, tem um TDP de 125, ou seja, ela é até mais eficiente, né? Vai usar menos potência da sua fonte do que a RX 580, ou seja, você obviamente vai estar pagando um pouquinho mais, vai ter um pouco mais aqui de performance, né? Como a gente pode ver, ela fica ali abaixo da RX 570 XT e acima da 3050, é por isso que eu até não peguei a 3050, tá, rapaziada? Muita gente vai falar, pega que você passou as 3050 aqui no site e tal. Passei, por quê? A 1660 Super, ela ali vai ficar na mesma faixa da 3050 e você vai ter mais potência ainda e mais eficiência, perfeito? Então é ainda uma placa de vídeo que ainda é bastante aceita pela comunidade, né? Para jogar o que você quiser no Full HD, você pode até comentar, obviamente, mas PH, hoje em dia eu quero uma 9060, uma 9060 XT, uma 5050, uma 5060, tudo bem, rapaziada, muito maneiro, que bom que você já tá nesse patamar aí de gameplay, mas no mercado brasileiro ainda a 1660 é muito requerida, ainda é muito comprada, muita gente ainda tá no gráfico integrado, que é uma placa de vídeo dedicada, obviamente, para ter mais performance, para fazer coisas que faria normalmente com algum tipo de gargalo. Com a 1660 ainda é uma placa de vídeo bastante acessível, né? Óbvio, estamos no mercado brasileiro, às vezes por esse R$1.300 ainda é R$1.300, mas você já pode ter certeza que é uma placa de vídeo que pro Full HD você vai conseguir utilizar muita coisa. Então aqui demonstro para vocês a GTX, né? Falei RX, me perdoa até, a GTX 1660 Super. Temos no nosso site, se você quiser, super à vontade para adquirir a sua, tá? Vamos para a próxima placa de vídeo, que também aí a Gamer Ninja trouxe a 2060 com seus 6 GB de VRAM. Por um pouquinho a mais ainda, você consegue, né? A 1660 tá saindo aí por 1.300, aí por R$200 a mais agora no nosso site, você consegue achar a 2060 Ronin, que tá saindo aí por 1.499, e vamos zerar um pouco aqui no Tech Power Up. Obviamente, a galera recomenda ela pro HD, mas uma placa de vídeo, obviamente ainda que vai rodar muita coisa no Full HD com tranquilidade. Vamos ver ela aqui em relação, né, a performance relativa dela. Então você consegue ver que a 1660 Super, que ela ainda fica 18% abaixo, né, a 1660 Super da 2060. Ou seja, você ainda pode ver que com ainda uns R$200, R$300 a mais, você consegue ter um pouco mais de performance pela 2060. Vale a pena dizer também que a 2060 sai muito nas nossas lives, tá, rapaziada? Então, caso você queira economizar ainda mais, já sabe de encontrar a 2060 com precinho animal, tá? Uma placa de vídeo com seus 6 GB de VRAM e aí sugerindo, né, 450 watts de potência para a fonte e ela consumindo aí, tendo um TDP de 160 watts. Então, ela ainda, você consegue ver que com uma 580 você ainda tem bastante uso, né, de potência da sua fonte. Ela aí recomenda os mesmos 450, né, no caso da RX 580, e aqui a gente, vamos até ver aqui qual que é a performance relativa da 2060, né, por performance da 580. Vamos ter que descer um pouquinho aqui, ó, 580, ela vai ter aí 36% a mais de potência 2060 Super, requerindo as mesmas, né, 450 watts de fonte, ou seja, você consegue ver que é uma placa de vídeo obviamente mais nova, né, com tecnologias ainda por causa da Nvidia, né, que vão te dar mais desempenho, mais qualidade de imagem e ainda tendo ainda a mesma sugestão de potência sugerida pela fonte. Cara, seus 6 GB de VRAM, óbvio. PH, mas eu não vou conseguir jogar meu Alan Wake tudo estralando, rapaziada. Infelizmente não vai, né? Temos que saber aí a range, né? Onde a placa de vídeo está localizada. Então é por isso que a gente até já setou esses R$2.000 para você já ter uma noção de onde você consegue ir com esses R$2.000. E óbvio, você não vai conseguir jogar todos os jogos da atualidade aí no máximo, estralando de performance, mas você vai conseguir jogá-los bem tranquilamente. Ó, estamos vendo aqui jogando um Space Marine 2, né? Que é um jogo recém-lançado aí, um jogo que tem pouco tempo no mercado. Cara, rodando ali com os gráficos no alto, no Full HD, com o DLSS ativado, né? Obviamente ali nas RTX você vai conseguir utilizar o DLSS para dar aquele boostzinho, tanto de qualidade de imagem quanto de desempenho. E você tá jogando aí o Space Marine 2 a 60 FPS, bem tranquilinho ali,
no Full HD, no alto. Vamos ver Crimson Desert, né, que é um jogo aí que demanda bastante. Ó, aqui, rapaziada, também. Aqui o Crimson Desert, um jogo que acabou de ser lançado, é um jogo de mundo aberto, assim, com muito detalhe, com muita coisa, e você consegue jogar ele no Full HD, no baixo, mas uns 60 FPS ali, bem legal, né? Com uma média de 60 FPS, rapaziada. Então, ou seja, você vai conseguir sim se divertir e muito com uma 2060. Vamos ver aqui, até no Counter-Strike, um jogo, né, mais competitivo, vamos ver quantos que ela pega. Aí, rapaziada, a média dela é de 330, ou seja, se você tiver aí um monitor com 240 Hz de taxa de atualização, você já consegue ter um ótimo desempenho até em jogos competitivos com uma 2060, tá, rapaziada? Então aí, muito legal a 2060, uma placa de vídeo que com esse range, com esses 1.400, 1.500 reais, né, que tá saindo agora no site da Tera. Já falei de novo, volto a repetir, você pode adquirir a sua aí, economizando ainda mais nas nossas lives que acontecem toda terça e toda sexta. Tô passando essa dica porque ela é imoral, tá, rapaziada? É uma placa de vídeo, então, que ainda é muito bem aceita para os dias atuais, com um bom desempenho, com uma boa eficiência e custando aí uma faixa de preço bem interessante para você ter esse desempenho no Full HD. Obviamente, vamos passar para a próxima, que particularmente falando, rapaziada, é uma das minhas queridinhas, tá? Gosto muito das RX 7600. Se você gosta aí dessa performance animal, a 7600, ela já é aí sugerida para o Full HD tranquilamente. Também tem um TDP de 165 watts de potência, sugeridas as fontes de 450 watts, ou seja, ainda nessa range, né? Óbvio, lembrando de novo que dependendo de todo o contexto do seu setup, pode ser que essa fonte sugerida aumente a potência, óbvio, né? Se a gente levar em consideração todo o seu setup. Em performance relativa, vamos ver aqui, 28% mais forte do que a 2060 que eu falei para vocês, tá? Então aí a placa de vídeo excelente, ainda é bastante utilizada também no Full HD, e no nosso site você consegue achar, né? Obviamente que aqui nesse momento a gente já tem aí basicamente uma faixa, né, de custo por desempenho bastante interessante, então você consegue ali ver que, óbvio, se você tem disponibilidade de conseguir por 200, 300, 400 reais e para uma RX 7600, vale muito a pena esse upgrade. E óbvio, aqui no nosso site você consegue ver que temos vários modelos de 7600 para vocês, tanto o modelo das ROG Triple Fan, 3 modelos, na verdade, lindíssimos, tá? Todos Triple Fan, animais. Você pode ir tanto de ASRock, quanto de Gigabyte, quanto de XFX, animais, tá, rapaziada? Vocês vão ter aí a performance que vocês desejam. Vamos até ver aqui ao vivo para vocês, RX 7600 benchmark. Ó, então estamos aqui com o benchmark da RX 6600, até com processador com Ryzen 5 2600, um processador até um pouquinho mais antigo, mas vocês conseguem ver, rapaziada, 60 FPS no Clear Obscure, tá certo? No médio, então, ou seja, um jogo também atualizíssimo, lindo jogo, né? Vai puxar bastante aí da 7600 e você consegue ver, tá ali numa média de 61 no Clear Obscure. Vamos ver aqui no Doom Dark Ages, um jogo bastante frenético, que vai ter muita atualização aí para fazer, né? Ele não chega a ser um mundo aberto, mas ele é um mundo semi-aberto, assim a gente pode dizer, né? Rodando aí aos 60 FPS no alto com FSR ativo. Se você tem a possibilidade de usar essas tecnologias que vai aprimorar a qualidade da imagem ou até o desempenho que você pode ter na sua placa de vídeo, utilize, tá, rapaziada? Você pagou por essa placa, você pagou por essa tecnologia, utilize-a. Vai ser benéfico tanto para você no desempenho quanto eu falei na qualidade, né? Obviamente você pode usar um preset que você quiser. Ó, então até num jogo competitivo até um pouco mais pesado, né? No Call of Duty, no Warzone, rodando no Ultra, a RX 7600 tá aí com seus 80, 70 FPS de média, rapaziada. E de novo, tá? Estamos falando ela aqui no Ultra com um processador que é até um pouco mais antigo, tá? Então, cara, animal a 7800, uma boa placa de vídeo ainda pro Full HD, com essa faixa de preço, né, de 2K de investimento que você vai fazer na sua placa de vídeo. É uma excelente placa de vídeo. De novo, você encontra aqui no nosso site 3 modelos animais. E para fechar o vídeo, vamos aí com a placa de vídeo mais atual que você consegue achar nessa faixa de preço aqui, ó. Estamos usando uma da Palit, uma 5050, uma RTX 5050. Temos também Gigabyte Dual Fan, 2 modelos da Gigabyte Dual Fan. Temos da Zotac aqui, até obviamente com um pouquinho ainda mais, mas de novo, dependendo, se você acompanha as nossas lives, pode ser que venha uma 5050 abaixo desses 2K, tá, rapaziada? E óbvio, aqui eu acho não, né? Ela é um topo aí, né? Pro Full HD com esses até R$2.000, tá, rapaziada? E por quê? Porque você já vai conseguir utilizar o DLSS 4.5, que foi que eu falei aí,
as tecnologias que a NVIDIA tá trazendo por IA a animais. E aqui vamos ver a performance relativa dela, tá, rapaziada? Então, como a última que a gente viu aqui é uma 7600, ela fica 3% a mais. Isso, de novo, tá na performance relativa, no performance bruto dessa placa de vídeo com seus 8 GB de VRAM, porém com DLSS 4.5 e, obviamente, as outras tecnologias que a NVIDIA pode te proporcionar, como o NVENC para você que faz uma live, o NVIDIA Reflex para você que gosta aí de deixar os seus jogos mais bonitos, você vai conseguir utilizar bem tranquilamente. Vamos ver até aqui, ó, rapaziada, isso aqui é que eu acho que é meio que o pulo do gato, tá? A eficiência dessa placa de vídeo é imoral. Aqui o TDP dela é de 130 watts e fontes sugeridas até 300 watts, ou seja, você consegue ver que é uma fonte sugerida até muito menos, né? Que ali a RX 580 estava necessitando dos 450 watts de potência e aqui uma 5050, obviamente. Que bom, uma placa de vídeo mais eficiente, que aí vão até comparar com a 580, que foi a primeira placa de vídeo que a gente viu no vídeo de hoje, né? Vamos ver aqui, ó, descendo aqui, 580, ela é 54% mais forte. Obviamente também é o dobro do preço, né? Ali a gente viu uma RX 580, até mais um pouco, né? Por 750, por 850 no nosso site, mas aqui até na faixa dos 2K, você já vai ver que é sim um salto de performance, de tecnologias, de eficiência excelente para os dias de hoje. E é isso, tá, rapaziada? Com esses R$2.000, vamos até ver um benchmarkzinho dela aqui. E aqui estamos vendo, então, um benchmarkzão excelente de uma 5050 no Crimson Desert, né? O jogo ali que a gente viu também na 7600 rodando tudo no low, mas aqui, rapaziada, ó, ele tá com seus 50 FPS rodando, porém no Full HD, obviamente, com tudo no Ultra, ou seja, se você diminuir um pouco ali a qualidade gráfica, obviamente você vai ter muito mais aí do que esses 50 FPS, podendo chegar ali até uns 80 FPS bem tranquilamente. Ou seja, e sem os DLSS ainda, tá? Se você quiser ainda, você pode ativar o DLSS, vamos ver que até tem outro jogo, no Red Dead, um jogo um pouquinho mais antigo, tudo no qualidade, tudo no alto, 73 FPS, bem tranquilo no Full HD. Rapaziada, no Doom aqui, como eu falei, um jogo bem mais frenético, que tá sempre toda hora pulando muita coisa na tua tela. Ó, aqui, numa média de 66 FPS, com tudo no Ultra, tá? Com DLSS ali já no qualidade, ou seja, já ativou um DLSS para aumentar a qualidade de imagem do jogo, né? Cara, animal, joguei inclusive Doom. Excelente jogo, tá rodando lisinho no 60 FPS, no Vavazinho temos aqui, ó, do tudo alto, óbvio, né, nos jogos competitivos a gente não prioriza muito a qualidade gráfica, a gente sempre quer mais desempenho, sempre quer mais FPS, e aqui, ó, no Full HD, com tudo no alto, a RTX 5050 tá levando aí o Vavazinho numa média de 330 FPS, então pra você que gosta de jogos competitivos, e de novo, tá, rapaziada, há pessoas e pessoas, tem galera que gosta mais dos jogos competitivos, vai tá focando aí em placas de vídeo, processadores para esse tipo de jogos, e para quem gosta, obviamente, dos AAA, dos jogos campanha, dos jogos single player, é outra pegada, você vai priorizar mais ali uma qualidade gráfica, uns jogos mais bonitos e tal, então são obviamente vertentes diferentes, mas vocês conseguem ver que a 5050, a RTX 7600, a 2060, a 1660 e até a RX 580 vai levar legal a grande maioria dos jogos no Full HD. Tá, rapaziada? Então, ficamos por aqui com esse vídeo de placas de vídeo até R$2.000 que você consegue adquirir atualmente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ah, PH, deixa aí nos comentários, tá? PH, faz agora com uma range de 3K, 13504, podemos trazer esse vídeo pra vocês, tá? Deixa aí nos comentários e, obviamente, de novo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e deixar o seu like, óbvio, que é muito importante, tá certo? Rapaziada, um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima.